paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal Casal 100% EBD. O que é um casal 100% EBD? Quando nós estamos 100% aí estudando a palavra de Deus juntos, meditando juntos, na escola dominical juntos. Na escola dominical, o casal 100% EBD é isso, viu? É aquele casal que gosta da escola dominical, né? Que você seja um casal 100% EBD. Você que está assistindo o canal, você com sua esposa, com seu esposo, vocês também estão juntos aí na EBD? Escreve aí para nós no comentário. Vocês são professores, vocês sempre gostam de estudar juntos a revista da escola dominical? Deixa aí para nós aí nos comentários. E vamos para a lição, né, pessoal? Vamos lá. É com alegria que hoje nós estamos aqui. Nós estamos falando sobre a lição 11, que é os prejuízos da mentira na família. Irmãos, este é meu esposo, Zaqueu, e nós sempre tivemos assim, um elo muito grande com a escola dominical. Antes mesmo da gente se casar, nós já frequentávamos a escola dominical, né? Nós crescemos num lar cristão e desde crianças nós frequentamos a escola dominical, casamos, continuamos, né, frequentando. E também, nós também dávamos aulas, né, para os adultos. Já trabalhei com criança, com irmãs e ultimamente com os adultos, né? Isso. E nós temos o costume de sempre nas lições, a gente fazer tipo uma pré-aula aqui em casa, nós dois. A gente sempre está comentando sobre a escola dominical, trocando umas ideias, né? Às vezes tem uns debates, né? Mas às vezes concorda, às vezes não, então é assim mesmo. Então agora nós resolvemos, né, vamos estar gravando aí, fazendo umas pré-aula sobre a lição, comentando aí com você, professor, sobre a lição que você vai dar domingo que vem, tá bom? E nessa lição, o textual vai dizer: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Colossenses 3:9. E a verdade prática diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Achei interessante essa frase, né? A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Para o bem. E é importante essa aula, porque nós vamos falar de um tema bastante importante, né? Que é os prejuízos da mentira na família, né? É um prejuízo muito grande, né? Se o marido contar mentira, é um prejuízo. Se a esposa contar mentira, é um prejuízo. Os filhos contar mentira é prejuízo. Então, nós não devemos contar mentira de hipótese nenhuma, né? Nós temos que falar a verdade. Porque a família só vai para frente em união através da verdade e não através da mentira, né? Então, e como base, né, está em Atos 5, que vai falar sobre o casal Ananias e Safira. Então nós vamos estar comentando um pouquinho aí sobre Ananias e Safira, né? Um casal que mentiram, né? Mentiram. E os dois, eles combinaram, né? Eles combinaram. O que aconteceu com esse casal? Esse casal venderam uma propriedade e a igreja estava iniciando, né? A igreja primitiva estava ali se iniciando. Eles venderam a propriedade e foram entregar aos pés dos apóstolos. Né? Isso, foi entregar para os apóstolos, né? Todo o valor daquela propriedade. E era necessário vender? Eles estavam pedindo para todos venderem as suas propriedades? Não estava pedindo, né? Os apóstolos não chegou para eles, falou assim: ó, vende a propriedade aí que nós precisamos do dinheiro de vocês. Não, os apóstolos, você não vai encontrar na Bíblia escrito isso, né? Os apóstolos pediram alguma coisa, né, para ser vendido, alguma coisa, né? Eles venderam por si próprios, né? Eles sentiram de vender e venderam. Mas em vez deles, eles estavam fazendo uma coisa boa, estava, né? E doando para a igreja, ajudando os irmãos, mas só que nós vamos ver que eles mentiram, né? Infelizmente. Então, aí nós vemos que eles mentiram o valor, né, da propriedade. O valor da propriedade. Porque a Bíblia nos fala que Barnabé, né, um dos irmãos ali, ele vendeu uma propriedade que ele tinha e ele entregou todo o valor da propriedade.
E eu creio que depois disso, creio que os irmãos todos começaram a comentar, né? Olha que coisa linda, olha que irmão generoso, olha o que ele fez. Aí nós vemos que chegou Ananias... no ouvido desse casal, né? Isso. Ananias e Safira. Vamos fazer isso também? Vamos fazer isso. Vamos vender? Vamos vender, mas a intenção deles já não era de ajudar. A intenção deles era de se mostrar, né? De o seu ego ser massageado. Os irmãos vão pensar que nós somos bons, né? Ó, nós vamos ter um cargo elevado aí, né? E os irmãos vão ver nós com bons olhos. A intenção deles era outra, por isso a mentira. Então nós vemos vamos citar aqui alguns pontos, né, sobre esse casal Ananias e Safira. E um desses pontos é: mentiram ao Espírito Santo. Né, como diz aqui o versículo que fala assim, Ananias, disse aqui então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, ou da propriedade, né? Por que Satanás encheu seu coração? Né? Então nós vemos que ele estava mentindo não aos homens de Deus, ele estava mentindo ao Espírito Santo de Deus. E nós vemos que eles não precisavam vender, eles poderiam doar a quantia que eles quisessem, né? Se fosse ali de bom coração, intenção ali generosa de ajudar os mais necessitados, como fez Barnabé, mas não, eles queriam ali então ficar bem com todo mundo ali com a igreja primitiva, né? Eles queriam ficar bem no grupo, participar ali, ter destaque naquele grupo, naquela igreja primitiva. Então nós vemos que uma das causas, mentiram ao Espírito Santo. E quem mente para o Espírito Santo? Né? Ninguém conta mentira para o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Não tem como nós mentir ao Espírito Santo, né? Então, essa lição, vai pegar nós de perna curta, né? Vai falar conosco aí. A palavra de Deus fala, né, que o pai da mentira é Satanás. Irmãos, aí nós vamos perguntar, né? Quem nunca contou a mentirinha? Se a gente falar que não contou a mentirinha, aí nós já estamos pecando, né? Porque a gente acaba contando, né? Às vezes coisinha pequena, mas foi uma mentirinha. Mas está errado, perigoso. Né? Não tem assim o tamanho da mentira. Nós vemos que a mentira, ela é errada, né? Entristece a expressão de Deus, é um pecado. Tem um ditado, né? Ditado que o povo diz aí que a mentira tem perna curta, né? Tem gente que conta tanta mentira que nem perna ela tem. A mentira dele é tão feia que nem perna ela tem. A mentira tem perna curta, né? Então, toma cuidado, hein, com a mentira, hein? E nós vemos também que às vezes a pessoa vai acostumando tanto, às vezes assim, desde criança, contando mentira, que ela passa a acreditar nas suas próprias mentiras. Não é verdade? Mais. Nós vemos casos de pessoas que vai contando mentira, ela nem sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Né? Mistura tudo. Então outra coisa que nós vemos aqui, que esse casal, eles receberam o juízo de Deus. E qual foi o juízo que Deus deu para eles? Foi a morte. Foi a morte. Quando esse casal, quando Ananias chegou lá, e Pedro fala para ele, né, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Aí o apóstolo ainda diz para ele assim, guardando-a para ti, ou vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. Então Ananias, ouvindo essas palavras ali do apóstolo, caiu e morreu. E aí vem ali os homens e levaram ali Ananias, né? Ananias morreu, porque o salário do pecado é a morte. Aí muitos podem dizer, mas e nos nossos dias? Tanta gente que mente, por que não? Quantos, infelizmente, até dentro da igreja, até em cima de púlpitos, mentindo, por que eles não morrem? Mas quem morre, morre sim. Quem falou que não morre? Não é de maneira física, né? Ali aconteceu de maneira física, né? Mas as pessoas que mentem, vai mentindo, conta mentira aqui, outra mentira ali, ela morre espiritualmente. Espiritualmente ela vai morrendo, né? Porque ela vai parando de ler a palavra, vai parando de orar, de consagrar. Então ela vai morrendo aos pouquinhos, ela não percebe, mas vai morrendo. Vai morrendo. Porque às vezes não é aquela morte, né, física, né? Mas é a morte espiritual, né? A morte na família.
Então nós vemos aqui, ó, que uma das coisas foi a ostentação que levou, né, esse casal a pecar contra Deus. Foi a ostentação com o grupo, eles quiseram ostentar. A ganância que eles quiseram ali segurar para si, O dinheiro, né, e mentir, foi pela ganância, né? E o engano, nós vemos que o engano, né, como ele estava querendo enganar os homens de Deus, enganar o Espírito Santo de Deus. E a falta de temor a Deus. Será que eles pensou que Deus não ia, né? Será que Deus não está vendo? Às vezes a gente pensa assim, eu vou mentir, mas Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Nós vemos que, né, às vezes um mente assim, um casal mente, né, um mente pro outro, né? Às vezes o marido mente ali, onde você estava, né? Eu estava trabalhando, fiquei até mais tarde. E às vezes ele não estava nada, às vezes ele estava conversando com um amigo, né? Às vezes ele estava na casa de alguém. E parece uma mentirinha tão simples, né? Mas quando a esposa, por isso que fala aqui a lição, né? Os prejuízos da mentira na família. Porque quando a esposa descobre, alguém passa e fala assim, um exemplo, né? Eu vi o Zaqueu lá na casa do fulano. Aí eu vou pensar, mas ele me falou que tá no trabalho. Agora falou que tá na casa do amigo. Aí a desconfiança vai começar, né? A pessoa começa já vai gerar na minha mente mil coisas, sendo que às vezes ele passou lá só para bater um papo, ou para ver alguma coisa lá, né, coisa de homem lá, resolver alguma coisa, mas na mente da esposa, ou vice-versa, ou do esposo também, quando a já mulher vai faz isso, né? Também, já vai gerar assim aquele mil desconfiança, né? Vai. Por que ele mentiu? Por que ela mentiu? Qual que foi a razão? Qual que é o motivo que ele mentiu? Então, e o diabo já vai... É onde que Satanás vai colocando, né? Mil coisas na cabeça. Vai colocando as coisinhas na cabeça para tentar separar o casal. Então já gera então que a desconfiança aí no casamento, né? Outra coisa que gera é uma baixa autoestima. Porque quando a esposa ou o esposo, né? Quando um deles descobre que o outro mentiu, gera no coração deles uma baixa autoestima. Tipo, nossa, eu fui enganado. Né? Ele se sente inferior. Nossa, ele mentiu para mim, ele me enganou. Então tudo isso vai gerando, vai criando dentro ali do casal, do casamento, da família. E vai gerando, irmãos, aquela bagunça. Sem falar dos filhos, né? E os nós falamos do casal, né? Agora tem os filhos, né? Que fala pro pai, eu tava em tal lugar, né? E não foi naquele lugar que o pai pensou que ele falou, né? Ele falou, pai, eu vou na casa do fulano, na casa da Mariazinha, na casa do João, e ele não vai pra lá, né? Ele vai para outro lugar sem o pai saber. E o pai, muitas das vezes, ou a mãe fica ali tranquilo, né? Pensa, não, ele tá lá na casa do amigo, e Deus livre, acontece alguma coisa, você nem sabe onde está seu filho. Por quê? Porque o filho mentiu. Então nós vemos que tem consequências, tá? Igual fala aqui essa frase que eu disse que eu gostei, né? A mentira pode até dar flores. No começo pode até ser boa, né? Evita confusão, evita ali briga, mas ela não produz fruto. Porque você está edificando, né, a sua vida, o seu relacionamento em cima ali de uma areia. De uma areia, né? Com certeza. É igual a palavra de Deus fala, Jesus falou, né? Está edificando ali numa areia o seu relacionamento. Qualquer coisinha desaba, não vai gerar nada, né? Não vai crescer, não vai amadurecer. Então vamos continuar aqui, né? Nós vemos que a Safira, ela consentiu com o erro. Consentiu com o erro. E porque aí? Ela poderia ter corrigido o seu marido, né? Mas infelizmente ela foi cúmplice, né? Foi cúmplice do pecado, né? Da mentira ali do seu esposo. Que a Bíblia fala assim, ó, que quando ela chegou ali, perguntou para ela também, né? Então Pedro disse, por que... tá dizendo aqui, ó, versículo 7. Passando-se o espaço de tempo, né? Chegou ali a mulher, ela não sabia o que tinha acontecido, que o seu marido estava morto. Aí disse-lhe Pedro para ela, diz-me, vendeste por tanto aquela propriedade? E ela disse, sim, foi para aquele valor mesmo, porque os dois tinham combinado a mentira. Isso que é perigoso, hein? Combinar a mentira, hein? Ó, perigoso isso aí, hein? Aí Pedro fala para ela assim, ó, por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E a Bíblia fala que ela caiu também morta.
Então nós vemos aí, irmãos, a destruição desse casal, porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. Então a Safira deveria agir, de que forma que ela deveria agir? Sabiamente, né? Deve ser uma mulher sábia. Ah, com certeza. Não apoiar aí o seu esposo. Não apoiar o erro, né? Do esposo, né? É engraçado a pessoa mentir e, como se diz, a pessoa combinar, vamos mentir, vamos junto mentir. Não, assim, geralmente você vê a pessoa mentindo sozinha, né? Os dois combinaram de mentir. Esse aí foi o pior erro da vida deles. Arquitetaram ali aquele plano ali, né? Arquitetaram um plano, né? Nós não vamos dar tudo não para a obra não, nós vamos dar só um valor. Vamos dar só o valor X, né? E nós vemos, o né, resto fica com nós. que Deus não se importa com a quantia, né? Não. Porque nós vemos quando aquela viúva foi e depositou ali a sua moedinha, né? Jesus fala, olha, ela deu de bom coração, né? Tudo que ela tinha, deu mais que todos. Os outros deram o que sobrava. Sobrava. Né? Ela deu o que tinha mesmo ali, ó. Coração. Então ela poderia fazer isso também, né? Dar o valor que ela tinha ali no seu coração, dispusesse ali daquele valor. Então, moço, que conta aí, não é assim a quantia, o valor, mas a disposição, né? De ofertar com alegria, com amor na obra de Deus, né? Prazer, né? Prazer em ofertar na casa de Deus. E nós vemos que a Safira foi ao contrário de Abigail. Porque a Abigail, quando ela viu ali que seu esposo... Como chama o esposo da Abigail? Nabal. Então nós vemos que Safira fez ao contrário de Abigail. Porque a Abigail, vendo o pecado do seu esposo, né, do Nabal, a Bíblia vai contar a história, né, deles. Aí a Abigail, tipo assim, Nabal não queria dar nada para Davi, né, para os homens de Davi. O homem era turrão, não vou dar nada, você é um bando de desocupado. E aí Davi... E na verdade Davi protegia toda aquela a região, área, né, com seus homens, né. Então, você professor aí sabe toda a história. Nós vemos que a Abigail, ela foi uma mulher sábia. Porque ela vendo o erro do seu marido, ela foi lá, escondidinha, catou aquele monte de alimento e foi levar para Davi. E chega ali diante de Davi, ela se humilha, né? Se humilha e pede, o Senhor é contigo, não faz esse mal contra a minha casa. E nós vemos que Davi ali se compadece, né? Admirou ali aquela mulher sábia e trouxe o quê? Trouxe vida para sua casa. Porque todo mundo ia morrer. Todos iam morrer na fazenda lá de Nabal. A Abigail ia morrer, as suas servas iam morrer, os seus servos também, toda a casa ia ser destruída. Davi tava bravo, né? Ia destruir tudo, né? Ele ia para matar agora, mesmo. Por causa da sabedoria dela, né? Salvou a sua casa. Trouxe vida para a sua família. Então nós vemos que se Safira fosse dessa maneira, falasse sábia, não... né? Que é isso, Ananias? Não vamos fazer isso, não. De jeito maneira. Não vamos mentir para os homens de Deus. Deus está vendo, é uma mentira. Ela ia salvar até ele, né? Isso. Ia salvar ele. Entendeu? Poderia consertar. Então tá aí, gente, um cuidado que o casal tem que ter. Né? Nós devemos andar juntos, um aconselhando o outro. Você vê que um ali está escorregando, ajuda, puxa, não. A palavra de Deus está errado, vamos voltar para os caminhos do Senhor. Né? Não vamos fazer assim não, um aconselhando, ajudando o outro, né? Para que traga vida para nossa casa, vida para nossa família. E nós vemos que infelizmente faltou isso, faltou sabedoria em Safira, e ela mentiu junto com seu marido, né? Consentiu ali com aquele erro e trouxe morte ali para a vida daquele casal. E como que pode se corrigir, né? Se está havendo mentira aí no seu lar, né? Se está havendo aí se o pecado, né, da mentira está aí no lar, como que pode corrigir? Com oração, né, com sabedoria, com santificação, que foi o que a Abigail foi, né, a mulher sábia, né? Então você pode estar orando aí no seu lar, intercedendo aí pelo seu esposo, intercedendo pela sua casa, aconselhando os seus filhos, ensinando os filhos. Vigiar com a boca, né? Mesmo, né? Falando, não pode mentir não, o crente não mente, o crente, né, tem que... Às vezes a oração, tudo é importante, mas você bater de frente é mais importante ainda, né? E nós vemos que no caso da família, né, os filhos, você tem que corrigir desde pequenininho.
né? Nós já faz 20 anos, né, que nós somos casados, com a graça de Deus, né? A bênção de Deus. 20 anos nós estamos juntos, 20 casados. 20 anos que ela tolera e o... 20 anos, e nós temos 3 filhos, né? Os nossos filhos já são adolescentes, né, hoje. Mas desde pequenininho a gente tem que ter esse compromisso, né, de estar ensinando a palavra de Deus. Porque como nós dois, nós fomos criados, né, numa família cristã, nós fomos criados numa família evangélica, e desde pequenininho nós frequentávamos a escola dominical, né, nós crescemos aí frequentando a escola dominical. Na vida nossa foi a escola bíblica dominical, né, pessoal? A gente formou a nossa educação cristã, né, com base na escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical é uma teologia que nunca acaba, né? Pelo contrário, ela sempre vai nos beneficiar, vai nos abençoar, vai nos ajudar. Então só perde aquelas pessoas que não vai, né? As pessoas que vão na escola dominical, elas só têm a ganhar, né? Por quê? Porque a criança, no caso, aprende na escola, né, dominical, na escola dominical. E a importância dos pais, tá dando um exemplo em casa. Isso. Né? Porque, tipo assim, eu não posso chegar no meu filho, né, e falar assim, ó, Marcos, você não mente. Mas aí o Marcos olha pra mim e vê eu mentindo aqui em casa. Não é? Então, tipo assim... É o que acontece em muitas famílias, né? Acontece em muitas famílias, né? Então, assim, não é só porque a igreja ensinar, mas dentro da casa também, os pais estão ensinando, né? Então, nós vemos aí, então, que você pode estar ajudando a sua família. E o que tem acontecido nas famílias de hoje? É uma morte. Qual a morte? Morte financeira, né? Morte espiritual, a morte emocional. Então, tudo isso tem entrado dentro das famílias, né? Então, o seu lar tem que ser edificado na verdade. Né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer vida para sua casa, quer vida para sua família, então você tem que se firmar na rocha, né? Que é o Senhor Jesus, e edificar a sua casa com a palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus. Então nós vemos que Ananias e Safira, faltou ali para eles, né, o temor de Deus no seu coração. O quarto ponto aqui é que o temor, né, se apoderou do povo. Então nós vemos que depois que tudo isso aconteceu... Infelizmente, né, pessoal? Você acha que Deus poderia deixar passar isso? A igreja estava se iniciando ali. Não podia, porque era uma forma das pessoas entender, né, o que é servir a Deus de verdade, né? Deus não foi incompreensível. Às vezes a pessoa pode olhar aí e falar, nossa, Deus exagerou, né? Matou aquele casal porque mentiu. Mas na verdade não, pessoal. Nós vemos aqui que se Deus não tivesse agido daquela maneira, a obra de Deus já ia começar uma obra mentirosa, né? Ia começar com dificuldade, com problema, aquilo lá ia causar um problema lá na frente. Então Deus sabe todas as coisas. Deus não foi injusto, Deus foi justo, tá? Deus fez aquilo lá, não é porque Deus não tinha amor, não, Deus tinha amor com eles. Mas infelizmente eles não tiveram amor para com Deus. Né? Já imaginou esse casal? Se Deus não pune esse casal, a igreja estava iniciando, a igreja primitiva, e esse casal se torna influente, com o coração desse jeito, cheio de hipocrisia, cheio de ostentação, ia mentir pros irmãos, e virar, só pensando em status, só pensando em nome. Então já ia começar ali uma bagunça, né? De uma forma errada. Então Deus já cortou o mal pela raiz, né? Então nós vemos que Deus muitas das vezes ele age assim, dessa forma assim, né, enérgica, né, sobre a igreja, para gerar temor de Deus nos corações. Hoje Deus age de maneira maravilhosa. Deus às vezes dá um sonho, tá? Deus dá um sonho para a pessoa está mentindo demais, Deus vai lá no sonho. É verdade. Deus fala através da palavra, você vai no culto de domingo, né? Deus usa o irmão para pregar lá, para trazer uma palavra, e você prestar atenção na palavra, você vai, opa, peraí, essa palavra falou comigo. Então, a gente tem que estar atento, né? Tem que estar o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, né? Para Deus ir nos corrigindo e nos purificando da mentira, né? Cada dia, né? Cada dia mais melhorando. E a hipocrisia, né, irmãos? Como é triste quando a hipocrisia ela entra, a pessoa ela tem uma aparência de... Porque no caso do casal, eles tinham aquela aparência de piedosos. Ai, como eles são bonzinhos.
Mas não é. A intenção do coração deles era outra. Era outra. Eles estavam fazendo para, né, para ter status, né? Para ter aquele prestígio ali no meio daquela comunidade cristã, né? O perigo é bom você ter falado, porque o perigo também, como que você está fazendo a obra de Deus? Você está fazendo para se mostrar? Você é um jovem que está na frente da mocidade, né, presidente de jovem, né? Você é um regente que está na frente dos jovens. Você está ali para se mostrar? Ou você está ali para glorificar a Deus? Né? Você, irmão do círculo de oração, presidente, né, regente, você está aí para se mostrar? Ou você está para fazer a vontade de Deus? Deus sonda o coração, Deus conhece o coração. Às vezes é por isso que Deus não está te abençoando, né? Você fala assim, nossa, mas nós está cantando louvor, não está acontecendo nada, não está... Às vezes está acontecendo esse problema. E a própria pessoa, né? Tipo assim, ela mesma, ela se sente, né? Vai morrendo espiritualmente, né? Morrendo. Vai morrendo espiritualmente, vai morrendo, igual no caso de família, financeiramente, emocionalmente. Ela vai morrendo, né? Vai esfriando ali, né? Porque é tudo uma mentira, né? Uma hipocrisia que ela está vivendo, né? Porque no começo pode ser até verdade, né? Você está ali dirigindo o trabalho e tal, você com amor, com coração. Mas depois, com o passar do tempo, aí a pessoa vai acostumando, vai lá para bater cartão na igreja. Eu vou lá porque fazer o quê, né? Se eu não for, ninguém faz. Vai por ir, né? E aí vai batendo aquela frieza espiritual e depois quando faz alguma coisa já faz para aparecer. Então é um perigo grande, né? Tem que tomar cuidado, né? Que Deus nos guarda disso, né? Então, e esse padrão, né? Esse padrão de conduta, igual que eu tô falando aí, de querer poder, querer ostentação, né? Querer aí ser visto, né? Ter nome, né? Ter títulos. Então nós vemos que isso é um padrão de conduta mundana, né? Isso não provém do Senhor, né? Isso não é de Deus. Então, assim, esse é um padrão que ele não se encaixa, né, nos princípios bíblicos, né, da palavra de Deus. Então, tudo que você for fazer, irmãos, faz com o seu coração. Faz com amor. Sabe? Faz com amor, com dedicação, pro Senhor. Porque a nossa recompensa virá do Senhor, né? O Senhor é aquele que conhece a nossa vida. Igual nós estamos aqui falando, o Senhor conhece os nossos corações, sabe quais as nossas intenções. Então isso é importante, nós estamos pensando nisso, né? Estamos aí fazendo essa observação na nossa vida. Qual tem sido a nossa critério aí que nós estamos usando aí, né? Para se dedicar aí no reino de Deus. Então não devemos pensar que podemos nos esconder de Deus. Então muitos se escondem, como nós falamos, né, debaixo do manto da piedade, da santidade e da religiosidade. Né? Muitos se escondem debaixo disso, né? Aquela aparência ali de santo, né? Muito santo, mas o coração está cheio de ódio, cheio de rancor, né? Cheio aí de hipocrisia, de inveja, de mentiras. E Deus conhece, como nós estamos falando, né? Deus sabe de todas as coisas. Então queremos muitas das vezes parecer bons aos olhos dos homens e da igreja. Então muitos fazem isso, inclusive obreiros, né? Que usam o púlpito para ensinar e pregar a palavra de Deus. Mas Deus que sonda os nossos corações, né? Ele vê que estão cheios de malícia, né? Então, meu querido, para Deus não existe máscaras. Porque para Deus, ele é onisciente. Como vemos aqui na lição, ó, esse homem segurando a máscara. Com Deus não tem essa não, irmãos. Para Deus não existe máscaras. Porque Deus nos conhece. Deus conhece, né? Deus falou conhece a nossa vida, Deus sabe de todas as coisas. Deus falou para Samuel, né? Quando foi ungir Davi, eu conheço o coração, né? Você, Samuel, vê a aparência, né? Mas eu vejo o coração. Deus conhece o coração. É porque ele olha ali para Eliabe, né? Aquele homem grande, né? Forte. Toda aquela estatura, esse né? vai ser o rei. Aquela aparência, assim, né? Aquela pose de rei, né? Para Samuel, ele ia ser o rei, né? Deus fala para ele. Mas Deus fala, não. Deus chamou, foi Davi, né? Foi o outro que Deus escolheu. Porque Deus conhece, né, irmãos, nosso amanhã, Deus sabe de todas as coisas, conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. E aqui na conclusão fala, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea,
com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. Então a Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. É o melhor, com certeza. Sempre é o melhor o caminho da verdade. Porque quando você fala a verdade, né, você está sendo transparente para o outro, não é mesmo? Então você não está escondendo nada, você está falando a verdade. Por exemplo, se eu cubro aqui, né, a revista, se eu cubro alguma coisa aí com tecido, você vai ficar curioso, né? O que está ali debaixo, né? Porque está sendo escondido a verdade. Então cria ali uma curiosidade. Agora quando você revela, você fala a verdade, você revela tudo, você vai ficar curioso para saber? Não, já foi revelado, né? Está transparente, está ali, ó, aberto, transparente ali diante dos seus olhos. Então não há ali aquele perigo, aquela desconfiança, o que tem lá, o que não tem, cada um vai pensar uma coisa. Então aí é importante nós andarmos na verdade, né? Praticarmos a verdade. Praticar a verdade. E vigiar, né, pessoal? Vigia aí, tá? Você contou uma mentirinha aí pra sua mulher, você contou uma mentirinha aí pro seu pai, pros seus irmãos. Olha aí, rapaz, toma cuidado, hein? A mentira... Porque sempre começa com uma mentirinha, né? Mentira sempre começa uma coisinha leve, fala, não, é uma mentirinha, né? A mentirinha leva a gente pro buraco. É verdade. Leva aí a destruição. Irmãos, Deus te abençoe, tá? Se você esteve conosco aí até o final aí dessa pré-aula, Deus te abençoe. E nós estamos aqui, né, não para ensinar você, professor. Nós sabemos que você é dedicado, né? Só de você procurar, né, no YouTube estudo, você já está se dedicando, né, em dar uma boa aula. Nós não estamos aqui para ensinar, mas nós estamos aqui para compartilhar ideias, né, para talvez alguma coisa que nós falamos aqui pode ter te ajudado, né, e que você seja abençoado, seja ajudado, tá? Se inscreva no canal, deixa o seu like, né, amor? Se você tem gostado, deixa o seu like e que Deus te abençoe. Somos o casal 100% EBD. EBD. Somos o casal 100% EBD. Tá bom, pessoal? Beleza? Paz do Senhor. Paz do Senhor.